Boa tarde, boa noite, Arion, bem-vindos todos ao sentarmos juntos a esse, eu vou chamar de ritual hoje, que é sentarmos juntos para olharmos a real natureza, aquilo que é essencial, para que esse discernimento entre o que é realmente a, a realidade e o que são as distorções de interpretação da realidade possam ir se aprofundando e clareando de tal forma que as nuvens que encobrem a nossa compreensão verdadeira vão se diluindo e fica apenas o que é chamado então de luz brilhante da compreensão. Disse que todo o problema da existência humana é a sensação de limitude, uma sensação de inadequação que gera uma busca de encontrar um lugar aonde as coisas não vão acabar um dia, né? Se você olhar no fundo do seu coração, você vai dar-se conta que você busca um bom relacionamento que dure para sempre, que você busca uma estabilidade financeira que dure para sempre. O durar para sempre, de alguma forma, é algo que a gente tem como selo dentro da gente. E a gente fica buscando isso nas coisas do mundo. Portanto, o primeiro discernimento é ter a clareza de que as coisas da manifestação, o mundo manifesto é impermanente. E muitas vezes a gente precisa fazer essa jornada de compreensão. É uma compreensão que foi condicionada ao contrário, né, invertida, de que as coisas do mundo, se chegar a tal ponto, vai me dar então aquilo que eu desejo, aquilo que minha alma anseia. E, portanto, compreender que as coisas do mundo, na sua impermanência, por serem limitadas no tempo, limitadas na forma das experiências, né? A gente sempre tem, então, essa sensação de que vai vir depois. Esse discernimento, essa contemplação, isso é autoconhecimento. Isso é julgar clareza para você ver o quanto que esse tipo de condicionamento é uma tolice. E que a gente não questiona ele. O problema é que a gente não questiona, porque quando a gente começa a questionar, quando há essa disponibilidade para questionar o que eu realmente quero, e onde está isso que eu realmente quero, onde que eu estou buscando, essas questões que são questões que deveriam ser questionamentos básicos na nossa existência, elas não nos são oferecidas como questões. E o que a gente chama de condicionamento é que nos é dado. Ou faz direito que você vai receber a recompensa, seja desse jeito e você vai ganhar em troca aquilo que você deseja, né? Então aqui, como almas maduras, tenho dito assim, com teu coração já numa maturidade de poder parar um pouquinho e questionar sobre esses seus impulsos que a gente chama de sofrimento, de insatisfação, de algo que está bom, mas nem tanto. Minha vida não está tão ruim assim, mas é para olhar para isso, para reconhecer que são construções indevidas, distorcidas, que a gente senta junto de novo e de novo, olhando as camadas da existência, olhando realmente que o que está acontecendo, o que acontece é sempre eu e o ambiente, eu me relacionando com o mundo, eu e os eventos do mundo e as atitudes do mundo. Então, o primeiro ponto que a gente olha é o ambiente. Olhe o ambiente à sua volta, veja o que está acontecendo agora. Um ambiente à sua volta composto de cadeira, parede,
planta, computador, celular, almofada, sofá, etc. Um ambiente constituído de coisas físicas, de objetos, um céu, um chão. Perceba que esse ambiente à sua volta, ele nunca é o mesmo. O ambiente é impermanente, muda, está sujeito ao tempo, à degradação. O ambiente à sua volta não é o lugar aonde você vai encontrar a plenitude que não muda. Em algo que está sempre mudando, a gente não encontra aquilo que não muda, isso é óbvio. Então, o ambiente à nossa volta não vai me dar o que eu quero. Então, eu começo a olhar agora para os movimentos que acontecem dentro do eu individual, dentro do que eu sinto, do que eu vivo, da minha interpretação, do meu pensamento, da minha mente. Aí eu olho para a mente e começo a perceber que ela tem o mesmo selo de impermanência. Flui como um rio, aos borbotões, às vezes suave, às vezes como um lago, né, praticamente parado, e depois volta a fluir. E que tanto o ambiente à minha volta, quanto a minha mente, esses pensamentos, eles estão sendo vistos. Eu posso chamar agora que meus pensamentos, com, né, suas variações, seus discursos, suas imagens, são também como um ambiente onde eu vivo. Eu vivo num ambiente que circunda esse corpo, eu vivo num ambiente que é uma mente, que é um pensamento. E junto com esse pensamento também um ambiente emocional, de sentimentos, de emoções, de sensibilidades, humores. Então, na verdade, eu estou dentro desses ambientes. Um ambiente físico, um ambiente mental, um ambiente emocional. Quem sou eu? Quem é esse que eu chamo de eu, que eu nomeio e falo eu, e que quando eu paro para olhar com calma, que é um eu insatisfeito e por isso saiu buscando por aí, como que a gente colocou na nossa jornada, e cada um aqui tem sua história, de buscar principalmente dentro desses ambientes mentais, emocionais, de humores, de sentimentos, e também nos ambientes externos das relações, não só com objetos, mas com pessoas, uma tentativa de equilíbrio de tal forma que eu encontrasse uma felicidade e uma paz. E a imaginação, que é um outro ambiente junto com a mente e o pensamento, começa a imaginar um monte de si, de quando, idealizar. Essa palavra é boa, porque ideal vem de ideia, está no mundo das ideias. Nenhum ajuste no campo, nem do pensamento, nem das emoções, de nenhum desses ambientes, nem no físico, nem no mental, nem no emocional, é permanente. Todos esses campos estão sujeitos à mudança, ao espaço, ao tempo. Aquilo que eu quero, que é definitivo, que vai me dar uma estabilidade, uma segurança, uma paz que não muda, porque paz não pode mudar. Se muda, é uma ameaça. Então, eu estou até num momento muito apaziguado, mas no fundo, de forma inconsciente, profunda, tenho medo de perder. Tem uma tensão, algo armado, porque isso uma hora vai passar, não estava antes, está agora, pode não estar depois de novo. Vai investigando o quanto que a gente nunca tinha parado para olhar. E aí vem esse apontar e fala, pera um pouquinho, vamos olhar o que afinal de contas sou eu e a minha vida. E esse eu, que eu continuo dizendo eu dentro desses ambientes, agora vem então esse grande revirão, que é revirar os olhos para o eu.
vê as coisas que estão acontecendo, mesmo as mais sutis, que é do campo da imaginação e do pensamento, mais sutis ainda, que são sensações, humores, vibrações, isso tudo está sendo visto. Há um dar-se conta, tanto que a gente dá nome, a gente comenta, olha, eu não sei dizer, mas eu senti alguma coisa, ou você está sabendo que você sentiu. Há um saber aí o tempo todo de alguma coisa. E agora, para descobrir o eu, para descobrir esse eu que está aí percebendo, né, vivenciando todos os ambientes, dentro de todos os ambientes, esse eu não pode ser mais um objeto dos ambientes. Senão seria mais um componente desses ambientes. Então, o eu não é nem esse corpo no ambiente físico, e esse corpo é mais um objeto nesse ambiente físico, nem os pensamentos, nenhum pensamento que pensa eu, isso também pode ser percebido, isso também está dentro do ambiente psíquico mental. Nenhuma emoção e sensação de ser esse que está sentado aqui, esse que tem essa história, também pode ser percebido e também compõe o ambiente das sensações. Então, cadê, para onde que eu olho para achar esse eu? E é aí que a gente diz, simplesmente dê-se conta do puro ser. Na verdade, esse eu que não pode ser visto, não pode ser nomeado, como é que eu faço então para realmente descobrir esse eu? E aí é como, né, as tradições apresentam para a gente, do mesmo jeito que os olhos não conseguem enxergar a si mesmos, os olhos são feitos para ver as coisas, ver cores, formas e tal, mas não consegue ver a si mesmo. E aí, para se ter uma ideia de um olho, a gente usa um espelho. Para se ter uma ideia disso, que não pode ser visto, porque senão seria um objeto, não pode ser sentido, senão pertenceria também a um ambiente de sensações, de emoções, de mente, a gente usa como um espelho, o espelho da reflexão do autoconhecimento. E tem três palavrinhas tradicionais que nos ajudam, que é ser, que é presença e que é saber. Na verdade, então, já é mais três. Ser, presença, consciência e saber, e ilimitude. Primeiro, a gente vai olhar para se dar conta que eu não sei direito o que eu sou, mas eu estou sempre presente. Eu estou sempre aqui. E agora é hora, então, de contemplar, de deixar de lado a busca para encontrar. A busca está sempre indo em direção a alguma outra coisa. Mas você que está sempre aqui, esse eu que está sempre presente, qualquer que seja o ambiente, ele não é uma coisa para ser encontrada nem em outro lugar, nem em outro tempo, já que ele está sempre presente e sempre agora. Eu não sei nem ver, nem nomear por não ser uma coisa, mas tem essa dica de eu estou sempre presente. Isso que é o eu está sempre presente. Já que o eu já estou sacando que não é o corpo, já que o eu investiguei e não é um pensamento, então isso que é o eu, só sei que está sempre presente. Os ambientes passam,
pensamentos se transformam, vivências emocionais sobem e descem na roda sem fim, do agradável, do desagradável, na alegria e na tristeza, na saúde, na doença, na raiva e na experiência transcendental mística. O eu está sempre aí. Porque o único lugar que vai realmente acalmar nossos corações é nisso que não muda. É nisso que nunca tem uma ameaça de ir embora. Você pode perder o corpo, você pode perder a racionalidade, você pode perder o bom funcionamento dos seus sentidos, você pode perder suas coisas físicas, uma casa, um parente, um pedaço do corpo, mas o eu está sempre aí. Não sei o que é, mas está presente, é uma presença. E é nessa presença, como essa presença, que tudo é experienciado. Esse eu que está sempre aí, ele perpassa todos os ambientes. Então, quando acontece um pensamento, esse pensamento acontece perpassado por essa presença. Essa presença é anterior, ela tem que estar aí para um pensamento acontecer. Essa presença, ela tem que estar aí para que a experiência do ambiente físico aconteça. Essa presença sempre aí, a gente diz assim, chega antes de você chegar. Se você está no quarto e vai na cozinha, a sua presença chega primeiro, depois o corpo chega, as ideias chegam, o movimento chega, mas você já estava lá. Corre bastante para ver se você chega primeiro que a sua presença. Por isso que se diz que é mais rápido do que um pensamento. Quando o pensamento chega, a presença já está aí. Esse eu, que eu não sei direito o que é, mas é uma presença, já está aí. Mais rápido que um pensamento. Mais veloz do que qualquer movimento. Sempre presente. Isso é o eu. Isso que está sempre presente. E que agora você vai ter que começar a entregar isso para um outro nível de compreensão. Acostumados a usar a mente que vê coisas, que pensa sobre coisas, essa mente que pensa sobre coisas, ela não serve para ver aquilo que não é uma coisa, mas que é o eu, o sujeito. É um outro funcionamento, é uma outra mente, é uma outra compreensão. Essa presença sempre presente, que eu não sei direito ainda o que é, mas que eu sei que não é o corpo, que não é o pensamento, que não é a emoção, que são ambientes onde esse eu sempre presente está e perpassa tudo, é anterior a tudo, está sempre aí, brilha como luz do saber, brilha como consciência. O que isso significa? Todos os ambientes que surgem, há um saber, é difícil falar isso em português, awareness, né, a consciência, consciente de si, vidya, que é em sânscrito, é o saber que está sempre aí, chit, que é uma consciência, que é uma consciência não dual, não é aquela consciência que eu aqui estou consciente do ambiente aqui fora, da plantinha e da parede, mas eu consciente da plantinha e da parede é uma dimensão mental que eu também estou consciente que está consciente da plantinha e da parede e do que quer que seja, do computador. Sempre presente. Essa consciência anterior a tudo é o espaço que faz com que a possibilidade das experiências do mundo manifesto aconteçam. Uma presença que sabe e sabe que está aí presente, autoconsciente. Não dois. Simplesmente ser. Não há nada mais para buscar. Descansa aí. É uma metáfora clássica, né, de né, eu fui
pegar meu óculos e eu não sei onde o óculos está, e estou procurando e eu não estou enxergando direito, e cadê o óculos? E aí você diz assim, oh, tá aí na sua cabeça. Eu não preciso nem botar a mão. Já sei que está aí. Essa presença, você sempre soube que está aí. Só que ninguém falou para você, como ninguém tinha falado para mim. A gente está junto aqui para anunciar, é uma anunciação. Ou é esse ser sempre presente que você é. Olha, perceba que o corpo, o personagem, as emoções, as historinhas, a memória, os medos, as alegrias, os desejos, as arrogâncias, os orgulhos, isso tudo são como objetos, a gente chama de objetos, movimentos, aparecências, surgimentos, no ser que você sempre é. Você pode andar de um lado para o outro, isso tudo mudar. Você pode lembrar da tua infância, da tua adolescência e ver como que o teu ponto de vista mudou, teus pensamentos, tua forma de ver o mundo, seus gostos. Até um fundo de caráter, eu era mais agitada, a idade me fez ficar mais tranquila e mais zen, até essas coisas mudam. E eu, isso que diz eu, sempre presente. Um parênteses, e é por isso que, no fundo, a gente nunca sente a idade que a gente tem. Nossa, mas eu já tenho tal idade. Ou quando a gente é nova, nossa, mas eu só tenho tantos anos. Né? Porque há algo que está além do tempo, sempre presente, que na verdade é quem eu sou. Aí às vezes me perguntam assim, mas como eu acesso isso? E eu tenho que te dizer, isso não é algo a ser acessado. A gente acessa outras coisas no mundo, né, aparente, das aparências, no mundo manifesto, tem sempre um jogo de coisas que chegam e se vão, sensações que vêm e se vão, pessoas que estão, né, em outra cidade que eu encontro e depois eu vou embora, que eu chamo, isso tudo eu acesso. Acessar no mundo manifesto é essa impermanência de interrelações que acontecem e desacontecem. Aí tem um aprender, tem um acumular conhecimentos, tem depois ir perdendo os conhecimentos acumulados. Breve historinha, eu estava com uma senhora de 90 e, na época, acho que ela tinha 91 anos, e ela foi professora no Rio de Janeiro, num colégio que chamava Anglo alguma coisa, esqueci. E ela estava me contando das histórias dela, e ela sempre me dizia uma outra palavra. Ah, e eu fui professora do Angston. Angston. Ela parava e falou assim: a palavra não é essa, menina, eu estou esquecendo tudo. Então, o conhecimento ela perdeu, mas saber que o que estava errado, ela continuava sabendo. Tem níveis de deteriorização do conhecimento adquirido. A percepção de que eu já não sei mais, que já é um reflexo, um revirão, permanece por muito tempo. Mas existem também experiências, um Alzheimer, uma demência mais forte, né, mais severa, que nem vê que eu estou esquecida vai estar aí. Isso tudo pertence ao conhecimento de coisas, que é assim que funciona o mundo. A gente tem que entender como funciona o mundo e como funciona essa pessoalidade no mundo. Acessando coisas, buscando coisas agradáveis, vivendo sentimentos, fazendo arte e poesia com sentimentos vividos, ou virando um velho reclamão porque não soube fazer arte com as coisas vividas e não soube elaborar as tristezas e as dores. Mas daí, se você fica nessa camada das mudanças, esse lugar que tanto que é o nosso anseio de ilimitude, de eterna presença, de não mudança,
não é atingido e por isso a insatisfação caminha contigo, e é isso que a gente chama então de campo do sofrimento. Portanto, está disponível nesse outro lugar, mil aspas aqui, por favor, porque não tem outro jeito de se dizer, mas nesse eterno presente, nisso que está sempre aí, nesse eu que está sempre aí. E agora, então, eu começo a não dar tanta importância às circunstâncias que estão à minha volta, aos pensamentos que me atravessam, ao funcionamento da minha mente, aos sentimentos e emoções que eu vivo. É claro que tem uma importância relativa. É claro que eu posso transitar por eles de uma forma mais sábia, mais suave. Mas o meu amor e a minha sabedoria e todo o meu enraizamento vai para aquilo que não muda. Único lugar, realmente, único abrigo, Buda dizia, né? Tome abrigo em Buda, nisso que não muda. Buda é isso que não muda, é isso que diz eu e que não muda. É claro que os corpos mudam e a história de cada um aqui muda. A história do Haru é uma, a história da Sunita é outra, a história do Lincoln é outra, a história da Viti é outra, e são os personagens que no jogo da manifestação aparecem como multiplicidades que a gente acessa, que tem preferências, mas aquilo que é a presença, que é o substrato como espaço onde todos esses encontros, interrelações acontecem, é o mesmo. Como o espaço é o mesmo em todas as galáxias. Tem um monte de galáxia, na nossa galáxia tem um monte de planeta, no nosso planeta tem um monte de terras e oceanos, e na Terra tem um monte de cidades, e na cidade tem um monte de casas, e dentro de cada casa tem um monte de cômodos, mas o espaço é o mesmo. O espaço na minha casa é o mesmo espaço do que o espaço na sua casa. O espaço aqui no planetinha Terra é o mesmo espaço lá nas Pleiades, lá no Sol central das galáxias. Dessa mesma forma, isso que é presença, isso que é presença iluminada, consciência, saber, é o mesmo aqui, aí, em qualquer lugar. Só aí a gente pode dizer somos todos um, só há um. Não é algo que você vai adquirir porque sempre teve aí, dê-se conta. Desde que você era pequeno, antes de ser pequeno, dentro da barriga da sua mãe, você já estava aí, essa presença já estava aí quando o corpo chegou. Aliás, essa presença já estava aí quando seus pais, enquanto biológicos, chegaram enquanto corpo. Seus avós e bisavós, essa presença já estava aí. E eles surgem e se vão, assim como esse corpo, esse personagem, data de nascimento e data de acabamento, como eu falo. Daqui a pouco se vai, e essa presença sempre aí. Dê-se conta, isso é o suprassumo da capacidade que a forma humana tem. Dar-se conta do imutável sempre presente, que vai revirar e vai agora enraizar a minha identidade nisso que não muda e vai me desconfundir de que eu seja esse corpo e esse personagem que me assusta tanto porque ele muda tanto e porque um dia está morrendo e porque um dia está com saúde e porque não é do jeito que eu gostaria e tem situações muito desagradáveis que eu queria não ter. Todo esse jogo mental de gostar, de não gostar, de apego e aversão encontram a sua cura, encontram seu bálsamo no simplesmente ser. Presença, consciência imutável, isso é o que eu sou. Isso é o que o eu é. Mesmo que diz eu aqui, diz eu aí. Contempla e veja como um pensamento vai querer entender
e veja como um discurso vai querer dar um nome, mas isso tudo acontecendo na presença ilimitada, eternamente presente que eu sou. Não é algo a ser acessado, na verdade é muito mais uma desconstrução. E aí, quando chega em satsang, eu tenho que te dizer que, na verdade, você não vai ganhar nada aqui, porque é um reconhecimento daquilo que você já tem e já é. Você vai, se vai ganhar alguma coisa, é chamado de iluminação, vai iluminar aquilo que você já é. Se você vai perder alguma coisa, é a ilusão de seu corpo, o personagem. É a coisa mais simples do mundo. O difícil é se desfazer do velho condicionamento e do seu maior apego, que é você achar que é esse que está sentado aí com as suas historinhas de vida. Essa é a sua riqueza acumulada. Entregar no altar sagrado a sua maior riqueza acumulada, que é se agarrar a esse personagem, às suas histórias e a esse corpo, entregar no altar sagrado e começar a perceber que está tudo sendo muito bem manifestado, cuidado por uma outra inteligência, por um afazer que é muito maior do que o que eu quero, eu penso. Investiga, verifica que aquilo que a mente te oferece é sempre restrito e pequeno. Aquilo que a vida te traz tem sempre algo de inusitado, inesperado. Às vezes para pior, às vezes para melhor, do ponto de vista do gosto pessoal. Mas olha só, em vez de ficar no gosto ou não gosto, isso demanda uma maturidade. Né? É muito infantil ficar, não é do jeitinho que eu quero, aí eu faço birrinha, faço beicinho. E perceba, eu estou descrevendo de uma forma infantil, mas você está fazendo isso de uma forma adulta. Não, não é exatamente assim que eu queria, estou muito magoada. Isso é o beicinho da criança numa máscara de adulto, numa persona que é uma máscara de adulto. Não, não é exatamente. Tipo, ai, não é do jeito que eu queria. No fundo é a criancinha, não é do jeito que eu queria. Ah, mas eu queria daquele jeito. Não foi. Portanto, dê-se conta da maturidade que tem aí para acolher todas as circunstâncias, aquelas agradáveis e aquelas não agradáveis. Aquelas que são do jeito que eu quero e aquelas que não são do jeito que eu quero, inclusive me dando conta que nunca é do jeito que eu quero. E vou ter que contar uma história que eu conto sempre, que é do Nasruddin, que é uma figura arquetípica, ou é um personagem das histórias de sabedoria dos persas, dos sufis dos persas. E Nasruddin, meio tolo, meio sábio, foi para uma grande reunião de grandes sábios que eles estavam discutindo se era possível provar a existência de Deus, ou se Deus, como sendo transcendente a tudo, inclusive ao intelecto, não dava para ser provado. Impossível provar a existência de Deus, e uma outra turma dizendo, não, dá para provar sim, inclusive percebendo a transcendência do intelecto, estavam discutindo. Nasruddin, assistindo o grande debate, levanta a mão lá atrás. Eu posso provar a existência de Deus. Todos já conheciam Nasruddin de longa data, suspiram e viram para ele e falam assim, mas então como é isso, Nasruddin? Porque os sábios são também amorosos. E também são sábios o suficiente para ouvir coisas que parecem tolice e reconhecer sabedoria. E Nasruddin respondeu simplesmente assim, porque só acontece o que ele quer, nunca o que eu quero. Dê-se conta. Dê-se conta que a dimensão do querer implantada aí dentro, ela nunca corresponde àquilo que é experienciado.
Permita-se ser maior do que o seu querer. Permita-se reconhecer que há essa espaciosidade, essa presença que é muito maior do que o seu querer. Permita-se reconhecer que quando há esse desbordamento, né, das bordas do meu querer, perceba que uma dimensão de sabor, de mistério, de não sei, começa a tocar o seu coração e em vez da sua vida virar uma briga contra o que é, porque não é do jeitinho que eu quero, vira uma grande aventura nesse mistério do que vem por aí, do que está acontecendo. Ah, saboreia a aventura do mistério disso que está aí. E isso já permite que essa personalidade, esse eu individual, comece a fazer uma jornada sem sair do lugar em direção ao infinito que ele é. Começa a desfazer aquilo que são aparentes bordas que constroem o que a gente chama de ego. O que eu quero, o que eu gosto, esse corpo, esse pensamento, meu jeito de ser, vai desbordando, desbordeando. E veja que tudo isso acontece e que, na verdade, você é muito mais. Ah, sou tranquila. É o tempo todo, 24 horas por dia? De jeito nenhum. Olha quantas intranquilidades. Nossa, aquele dia eu explodi, nem parecia que era eu. Ou deixa de desfazer de todas essas conceitualizações e rotulações, porque você é o infinito e não cabe rótulos. O infinito não tem rótulos. E esse insight, por isso que a gente chama que saber autoconhecimento enquanto conhecer esse eu, eterna presença que não é um objeto, então eu não posso nem acessar, nem pegar, mas está sempre aí, que na verdade isso é uma revelação. Portanto, não é uma mente que pensa, que busca coisas, que vai encontrar, mas é um coração, a gente chama assim coração mais ligado ao centro, porque aqui no Ocidente a gente associa coração com emoção e mente, cérebro e razão, e coração, sentimento, emoção. Só que na linguagem tradicional, não dual, e o que a gente chama de tradicional é que é o mesmo em qualquer tempo, em qualquer cultura, usando palavras diferentes, mas todas viram a mesma coisa. Um centro, e chama de coração também porque transborda uma alegria, um amor sereno, às vezes silencioso, que é uma revelação. A única coisa que esse eu pessoal pode fazer é se disponibilizar, é ir se entregando com todas as suas construções nesse altar sagrado do eterno presente. Eu entrego o quê? Eu entrego o senso de ser esse corpo. E deixo que essa paisagem toda, esse ambiente todo seja a minha face. Eu entrego o ambiente psíquico mental, onde os pensamentos eu agarrava como sendo meus e que me definiam, e agora eu vejo como ondulações no grande oceano dessa espaciosidade sem limites, desse eterno presente imutável. A gente diz assim, brincando de serem ondas. Às vezes brincadeira de mau gosto, que é chato pra caramba, é sofrido pra caramba, é desesperante às vezes, mas são apenas ondulações. E quanto menos eu me agarro nesses pensamentos, nesses sentimentos, como sendo aquilo que me define, aquilo que era desesperante, porque era o que eu era definitivamente, absolutamente, são experiências realmente desagradáveis, realmente desesperantes dentro de uma nomeação. Para esse que não muda,
até esses nomes começam a ficar relativos. E se tornam uma grande aventura. Eterna presença que está aí antes de você chegar, enquanto se refere ao eu pessoal, que está aí o tempo todo intocado no que se refere ao cosmos manifesto, ao mundo manifesto. Que, na verdade, como todos os seres dentro do oceano estão molhados, todos os seres dentro da presença consciência são feitos de presença consciência. Átomos, moléculas, animais, pessoas. Perceba, tudo feito dessa presença consciência. Olha por esse ponto de vista e veja como que esse endereço que agarra eu, meu, como Hélio falou nos 3 satsangs atrás, é como receber uma carta endereçada a alguém que jogada debaixo da porta, mas essa pessoa não existe. É uma bela metáfora que o Hélio trouxe para a gente. Na verdade, essa pessoa não existe, ainda que a carta esteja aí, a narrativa esteja aí. O primeiro ponto é reconhecer que esse eu pessoal, ele não existe em si, ele mesmo é essa eterna presença, e ver o mundo e viver como um objeto, um eu pessoal nesse mundo, com esse conhecimento, é o máximo para a forma humana. Enquanto esse eu pessoal e na forma humana vive a vida achando que é o eu pessoal e, portanto, tendo que se agarrar e, portanto, tendo medo porque vai perder e buscando desesperadamente uma paz que está sempre ameaçada, é uma vida de sofrimento, é uma vida de desespero, é uma vida de insatisfação constante. Agora, uma vida onde essa presença, que eu não sei o que é, mas é o que eu sou e está sempre aí a experiência que vai demandar sabedoria, sim, desse eu pessoal, que vai demandar uma mente madura para dizer sim ou não para algumas coisas, para resolver se casa ou se monta um ashram, né, ou se diz sim ou se diz não, né? Depende de uma maturidade para ter a disponibilidade, em primeiro lugar, para entregar para o silêncio. Muito viciados que somos, e não, peraí, se eu pensar direito, eu vou resolver. Nos enganaram, e quem nos enganou foram os nossos pais. Eles nos enganaram dizendo que se eu pensasse direitinho, eu ia tomar uma boa decisão sobre qualquer coisa na vida. Se eu ia botar vestido ou short para ir para a festinha. Não, pensa direitinho que você vai saber o que fazer. São essas pequenas falas que foram deixando marcas dentro da gente, associando assim: se eu pensar direitinho, eu vou saber. E eles falavam isso porque eles também foram treinados assim, mas eles também estavam insatisfeitos. Quem aqui teve ou tem pais completamente satisfeitos, em plenitude, em serenidade, em realização do máximo que é a forma humana, que é apaziguamento de viver o que quer que seja para ser vivido? Não, nossos pais também são insatisfeitos. Foram, né, para quem é mais velho. Então é a minha vez, é a sua vez. E eu vou ter que olhar alguma coisa além do que eles passaram para mim, além do que eles transmitiram para mim. E o que é delicado é que parece que eu estou traindo aqueles que me amaram muito, que me cuidaram com muito amor. Mas reconheça, não é uma traição. Pelo contrário, é um coroamento.
É um coroamento dar passos além dos condicionamentos recebidos e dar passos além desses condicionamentos é dar passos além do eu individual. A gente tem que ter esse cuidado, porque parece que sou esse eu individual que vai dar passos além e vai ganhar o troféu que meus pais não ganharam. E esse é uma das armadilhas e uma das maiores belezas. Quanto menos eu sou, mais a realização, a iluminação está aí. E mais sábia a vida se torna. Quanto menos eu busco apreender para mim, mais a abertura de, em cada ambiente, em cada lugar, exercer o papel exato para aquele lugar. Dê-se conta também se há resistência, ou dê-se conta dessa maturidade que realmente desbordeou esse eu individual e pode dizer: só há presença consciência. Uma presença consciência, a gente chama de consciência também porque há uma sabedoria. Gente, dá uma olhadinha, é simples de ver. O que que tu tá fazendo para fazer seu coração bater? A digestão acontecer, as células reproduzirem, os olhos verem, os ouvidos ouvirem palavras em português e você entender. Não, gente, é demais. Se você tivesse que bolar isso e sustentar isso, já tinha dançado praticamente tudo. Isso é uma forma de trazer assim honra essa ordem, sabedoria. A gente pode chamar de milagre para algumas linguagens, porque isso dá confiança para essa entrega. Eu sempre falo assim, isso que está fazendo o coração bater, essa terra girar em volta do Sol num equilíbrio cósmico, que quem estudou um pouquinho de física, de astronomia, a gente sabe que é tão preciso que se mexer uma petequinha mais fina que teu cabelo, o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão e não vai ter vida para contar a história. Que precisão é essa que nenhum instrumento, nem microscópio, nem telescópio, nem escaneamento de corpo tem tão preciso? Caramba, dá licença, né? Aí é hora de cair de joelho, baixar a cabeça, falar assim, toda honra a essa grande inteligência, toda honra. E toda honra, como que ela está me cuidando, porque o que está em jogo é a tua vida. Quem vai despertar é você. É esse eu pessoal que vai revirando as ideias de se apossar e, na verdade, vai se entregando como instrumento dessa inteligência, que afinal é o que você sempre foi. Você só ficava temando de achar que era um eu pessoal fazendo coisas e pensando direitinho para tomar a melhor decisão, igual nossos pais nos ensinaram. Mas agora dê-se conta que sempre foi essa presença, sabedoria, tecendo essa manifestação nos mínimos detalhes, de moléculas a cosmos, a galáxias, de seres sencientes a seres pedra, tudo, tudo, gente, quando eu paro e eu mesmo vou narrando essa investigação, naturalmente abre aqui um espaço de admiração e reverência a algo que não dá para nem chegar perto. Né? Ser humano faz avião, mas vai fazer o voo
suave de uma borboleta. E é nesse momento que essa admiração, ela serve, tem duas formas de admiração, devoção. Uma é dual, é quando eu ainda me sinto esse personagem corpo-mente e admiro isso que é uma outra coisa que não esse corpo-mente, mas há um outro nível de devoção, de reverência, de admiração, que é uma admiração que eu vou ter que usar de novo essa palavra revirão, que é o dicionário aí, né, das escrituras da Vite, orais, que é o revirão, que é uma reverência a si mesmo, a esse si mesmo, que numa forma que aparece no mundo do tempo e espaço, reverencia a própria inteligência que faz criar esse tempo e espaço, a habilidade, porque não é só uma inteligência, tem que ter uma habilidade de moldar. Igual um escultor tem a inteligência para saber fazer um pote e a habilidade. Gente, vai tentar fazer um pote, né? Tem que ter uma certa habilidade. O negócio começa a sair todo torto quando você roda aquela pedra. O negócio tem que ter uma habilidade. Tem gente que tem gente que não tem. Mas é só para trazer uma metáfora de que há uma habilidade. Olha só, para fazer essas galáxias, para fazer esses seres sencientes, para fazer uma aparência de tempo desde o Big Bang até a última expiração desse universo, uma historinha contada agora. Uma historinha contada agora. O Big Bang está acontecendo agora, o fim do universo está acontecendo agora, e numa camada, numa dobra, um tempinho que você nasceu, e agora 30, 40, 50, 60, 70 anos depois, uma dobra do universo, sempre no agora, contando histórias. Aí essa reverência, essa admiração é por esse eu, si mesmo, presença, consciência, potência, criando agora e sempre. E aí a entrega e não ficar grudada muito na mente que quer compreender. Até os grandes cientistas da nossa atualidade falam da relatividade do conhecimento, da física, que buscava compreender o funcionamento do universo, da biologia e da química. Todos já perceberam que o conhecimento é relativo. Então, entrega também esse conhecimento. Eu quero entender tudo. Ou, mesmo esse querer entender tudo é uma ondulação no agora. Tem hora que você quer entender tudo, mas tem hora que você não está nem aí, você está escovando o dente, pensando no gosto da pasta de dente. Ou seja, esse querer entender tudo é uma ondulação passageira na eternidade presença. Gostaria de convidar vocês para trazer alguma coisa, tem aqui no chat. Amanda, boa tarde, boa noite. Ivonete, Vite, mestra amada, e como faço hoje para não enganar meus filhos? Sim, Ivonete, essa pergunta a gente pesquisa muito sobre ela e os filhos vão ser enganados. Disse que todos os seres sencientes serão condicionados para depois saírem do condicionamento, e essa é a grande jornada da forma humana.
Se você, Ivonete, já sair do condicionamento, já vai ser um belo espelho, como a metáfora que eu trouxe no início do satsang, para esses filhotes que estão crescendo aí, interrelacionando com a Ivonete. Seja o espelho límpido, ou seja, seja você mesma, presença, consciência, desiludida, desconfusa, desbordeada, e eles vão fazer a jornada deles. Porque o papel de mãe superprotetora que quer que o filho não viva certas coisas é um papel muito castrador. E quem é você para saber o que é o melhor para a despertude dos seus filhos, para a sua própria despertude? Descansa contemplativamente, meditativamente, fazendo esses passos atrás, vendo que o corpo está dentro dessa presença, o ambiente está dentro dessa presença, o pensamento está dentro dessa presença, os papéis desse personagem, Ivonete, surgem dentro dessa presença, atuam dentro dessa presença, tem um amor natural de querer que os filhos vivam o menos sofrimento possível, natural, não exacerbe, não se agarre a isso, porque tem hora que eu nem sei se eu tenho filho ou não. Tem hora que você está fazendo outras coisas, você nem lembra que tem filho, Ivonete. A gente não fala isso muito alto por aí, não, que né? Mas assim, quando a gente vai se tornando cada vez mais honesto na investigação, você vê que cada vez mais que eles crescem, menos a gente vê que tem filho. A gente está fazendo mil outras coisas, só lembra do filho num determinado momento ou outro. Por isso que a melhor forma de ajudar o outro é sendo você mesma esse espelho puro, essa presença pura. E aí, naturalmente, aquilo que vai sair como uma fala, como um aconselhamento, como, sei lá, brincar juntos até, se for uma criança menor, né, que vai brincar uns brinquedos comuns, um quebra-cabeça, uma boneca, um carrinho, vai ter um outro tom espontaneamente. Porque você vê que espontaneamente, tanto você quanto seu filho são um só na presença do agora. São o mesmo, que aparecem múltiplos, mas o mesmo na presença do agora. Contempla, já vou aí, Mukti, mas contempla um pouquinho mais essa indicação. Porque só quando você reconhecer que tudo é uma parecência construída pela habilidade e pela potência da própria presença, sabedoria, é que os jogos dos personagens, das personas, cada personagem que você assumir, não vai ser tão dramático e cheio de questões. Porque quando chegar o drama e as questões, eu vou saber que isso também é um movimento. E a minha raiz na pura presença, consciência, infinitude que eu sou, é a fonte de sabedoria, de atitudes, de palavras. Por isso que, por isso que é fundamental a tua despertude para o mundo inteiro. Não tem mais bem que você possa fazer para o mundo inteiro do que a tua despertude, a tua desconstrução das ilusões e da ignorância. A gente fala de despertude, parece que é uma outra coisa, mas na verdade é a desconstrução da ignorância. O que sobra é a luz da presença consciência autoconsciente de si mesma. Aí a Mukti trouxe assim, Namastê. Nossos filhos também são Brahman. Como deter Brahman de brincar de ser filho? Desafiador, porém libertador para todos, que é um só. Aí, Mukti, a questão é do seu filho. Como a Mukti
deixa de ser filha. Quando a Mukti entender o que é deixar de ser filha e ser só Brahman, aí o filho da Mukti vai ter um espelho muito legal. O quanto ele vai ter maturidade para olhar esse espelho já não está nas nossas mãos. Os jogos de interrelação de personagens, eles são construídos ao mesmo tempo. Um filho e uma mãe nascem ao mesmo tempo. Um chefe e um subalterno nascem ao mesmo tempo. Marx sacou isso, né? O patrão e o empregado nascem ao mesmo tempo. Por isso que é como sair dessa dualidade. Não é como a mãe pode ajudar o filho, é insolúvel. Pode, sem dúvida nenhuma, ser mais amorosa, mais acolhedora, projetar menos seus medos e angústias sobre o filho e ir cuidar você mesmo de seus medos e angústias. Com certeza isso cria um ambiente mais acolhedor, mais amoroso, mas não é a solução. Então, Ivonete, Mukti, contempla, realiza, investiga essa eterna presença construindo tudo, e é o que eu sou. Nunca se esqueça disso. Não é só alguma coisa que está aí, não. É o que eu sou, é o que tudo é. E dela vai surgir o mundo de uma forma organizada que eu não posso entender, pode parecer que está maior caos, mas eu sei que está certo. Porque muitas vezes a decrepitude e o caos são naturais no mundo dos ciclos. Né, tem uma ilustração que vem da Índia que é muito boa, é Shiva atuando. Shiva é a destruição, a gente pensa a destruição como a explosão da bomba atômica, que bum, acabou tudo. Não, mas a decrepitude que vai fazendo acabar devagarzinho é a dança de Shiva também. E novas, né, e Brahma, aquele que faz nascer, brotar, também aí atuando junto nessa dinâmica que a gente pode olhar e reverenciar essa potência de criação. Criação e descriação caminham juntos. E quanto mais essa sabedoria de que, mesmo esse que está entendendo e fazendo esse modelo de Shiva, Brahma, construção e desconstrução, é uma ondulação na presença que eu sou, e que está ok conversar sobre isso, não esquecida de quem eu realmente sou. Aí você vai conversar com seu filho sobre as questões de adolescência ou do que quer que seja, não esquecida de quem você realmente é. E você vai discutir que seja voto político que está, né, fervilhando nesse momento aqui no Brasil, sem esquecer quem você realmente é. E veja a diferença que acontece. Por isso que toda a tua dedicação, já vai, tá, Sara? Toda a tua dedicação para o ser, você não perde, você não se torna alienada, você não se torna uma mãe pior, muito pelo contrário, você se torna muito mais sábio, muito mais presente para estar vivenciando o que quer que seja que a experiência do mundo manifesto trouxer. Você vai se tornar, então, a própria flauta nos lábios de Deus, tocando a melodia de cada momento pelos lábios da eternidade, da infinitude, da presença, da consciência e da sabedoria, sem nenhuma obstrução e nenhuma lente daquilo que é a distorção do ego, de se achar um eu pessoal com suas ideias, ideologias e não sei o que mais. Ok? Sara, vamos lá. Abre o microfone, por favor.
Boa noite, Vichy. Boa noite. Desculpa, está um pouco escuro aqui, Não há problema, pode ficar assim. mas eu queria compartilhar que durante muito tempo eu achava que, por eu estar imersa num campo de emoções fortes que vêm, que eu não conseguia estar no ser, ou que eu tinha que tirar essas névoas todas para conseguir permanecer na presença. E ultimamente vêm cada vez mais fortes emocionalidades e também vontade de mudar certas coisas da vida, relacionamentos, mudar o meu relacionamento, sair do meu relacionamento ou ficar, tudo numa tentativa de me sentir melhor. Mas cheguei a um momento em que eu vi que o ser, ele está cá e surgiu uma abertura, como se uma paz de fundo no meio do turbilhão, no meio dessas emocionalidades fortes que eu achava antigamente que tapavam e nublavam. Eu consegui perceber pela primeira vez essa abertura, esse simplesmente ser, esse simplesmente uma abertura, não é? E através dos olhos dessa abertura, através de quando eu estou nessa mais mergulhada, mais focada, com o foco mais na presença, tudo está bem, não há tanto essa vontade de mudar, nem sequer olho tanto para aquilo que precisa de ser mudado, simplesmente não há essa necessidade. É algo que está aqui. Agora, eu consigo também perceber que o condicionamento, as sensações que eu tenho tido ao longo da minha vida, portanto, a sensação como eu pessoal, permanece aqui. Portanto, o condicionamento, a sensação de um eu, de uma pessoa, as emoções, isso está aqui. Mas também está aqui esse entregar, esse espaço que eu não consigo falar ao certo, não sei como dizer ao certo, mas consigo observar que há um espaço, que há uma abertura, onde aí há mais leveza. O ser sempre a tentar, o ser não, o ego ainda tenta perceber ou tenta captar ou tenta ficar aí, mas é observado também essa tentativa de ficar aí, de captar. Sim. Sim. Mas ainda há, pronto, um pendular, como se estivessem os dois aqui, portanto, o entregar, simplesmente porque aí nesse estado de entregar não há nada a perceber, não há nada realmente a captar de verdade, não é? Não há nada a entender, e há o outro lado ainda, que está aqui também, que quer entender e que quer... Espera aí, Sara, espera um pouquinho. Vamos, que bom te ouvir, que lindo te ouvir. E como é difícil dizer, né? Como é difícil dizer que não dá tanta importância mais para as mudanças, mas elas são importantes também, e as duas coisas ao mesmo tempo, assim como o senso de individualidade eu pessoal e a presença consciência não é uma dualidade que tem que ser escolhida. Não há um cabo de guerra que puxa um lado para uma hora para um lado e uma hora para o outro. Não é isso. Da mesma forma que você já teve esse insight, que nos momentos de turbulência vem junto uma vontade de não ter a turbulência, que a gente fala o pacote inteiro, veja o pacote inteiro. Eu estou em angústia e quero não ter angústia. Não é só eu estou em angústia, não. Tem junto e quero não ter angústia. Né? Como eu estou num momento super feliz e quero que isso prolongue para sempre, que eu fique aqui para sempre.
Isso é autoconhecimento e é conhecimento do funcionamento do que a gente chamaria do corpo sutil, do campo psíquico que forma o ego. É assim que ele se manifesta. Não tem nada de errado com isso. Esquecer que isso também é a potência criativa da presença consciência, que essa chamada inteligência maior, com essa habilidade de modelar cada evento no tempo e no espaço, né? Eu chamo de parimento do agora, né? Essa potência de parir um agora sempre novo em todas essas nuances. Saber dessa presença aí não elimina o senso de individualidade. Muitas vezes esse senso de individualidade começa a enfraquecer comparado àquilo que era o senso de individualidade antes de eu ter as minhas despertudes. E é assim mesmo, falei no plural. São despertudes que vão chegando até que se estabeleça a clareza plena, convicta, indubitável, 24 horas por dia, de que tudo é presença-consciência. Então, nessas despertudes que vão acontecendo, esse senso de eu individual, ele afrouxa, mas ele não vai embora, e talvez isso seja uma das armadilhas mais delicadas que aqueles que já despertaram vivenciam. De ver que não há uma meta de terminar com o eu individual. O eu individual, ele é uma das obras mais maravilhosas dessa presença consciência. E aí a gente chega na não dualidade, porque se o senso de eu pessoal, egóico, for uma contraposição ao infinito, presença, sabedoria, Brahman, o divino, pleno, então tem dualidade ainda. A gente chega na não dualidade quando o próprio senso egóico e de eu individual brilha iluminado pelo reconhecimento de que isso também é Brahman. Isso também é presença consciência. Não é uma dualidade. Continua por aí, Sara. Você está você tá trazendo insights muito preciosos para a Sangha inteira, para todos nós. Porque, na verdade, Sangha é o mundo inteiro. Minha Sangha é o mundo inteiro. É quem bateu aqui é a Sangha que está ouvindo. Você está trazendo coisas muito preciosas de conhecimento, de reconhecimento. E agora sempre faz esse revirão final, mesmo esse que está reconhecendo, ele também é só uma ondulação em Brahman. Não sou eu reconhecendo que eu vou despertar, porque tem um eu que desperta. Esse tipo de pensamento individual que acha que o eu vai iluminar, está na água, está enrolado. Eu, enquanto eu individual, não ilumina. Nunca teve um eu iluminado e não vai ser hoje que vai aparecer um. A iluminação é exatamente essa não dualidade, onde há o reconhecimento vívido, convicto, naquele centro que eu chamei de coração espiritual, core, né? O coração, o centro, de que, caramba, isso tudo é Brahman. Quem sou eu para estar falando essas coisas? Isso não sou eu falando, não, gente. É claro que é Brahman falando. Quem é você para achar que consegue bolar o escutar e entender isso tudo? É Brahman que está entendendo, escutando. E é Brahman que também está achando que é o ego. Ok? Combinado? É uma contemplação profunda. A gente está rindo aqui, cara, mas isso é ensinamento espiritual mais sutil no sentido de suprassumo, tá? Porque às vezes não aparece com aquela roupagem de autoridade, de não sei o quê, porque VIT foi feita para falar desse jeito, mas você sabe, se você olhar dentro do seu coração, que isso é o suprassumo, é
pérola, tesouro, diamante do ensinamento espiritual, que não é um ensinamento, é um bate-papo aqui, que é o mesmo aí falando aqui. É Brahman falando, é Brahman ouvindo. Sunita, tudo é. Que gratidão ouvir satsang, é isso aí, Sunita. Gratidão. Não está a dar para ver o micro, ok. Os babies da Sara. Ok. Agora, arregaça a manga. Vou estar encerrando agora e arregaça a manga. Fica como um convite que eu falo 24 horas por dia de satsang. O hábito viciado no tempo e no espaço de seguir o pensamento e sutilmente, subconscientemente, se identificar com esse personagem, demanda uma dedicação, demanda uma exposição, investigação, né, um trabalho espiritual, sadhana, de carregar no seu coração, no cotidiano. Veja que nenhum pensamento e nenhum evento que você vai estar vivendo é maior do que a presença consciência. Veja que presença consciência já estava quando o evento começou a acontecer. Pequenos insightzinhos, pequenos raiozinhos de investigação durante o seu dia a dia é tão precioso, gotinhas homeopáticas de satsang no fluxo cotidiano, tem uma potência de transformação que ouvir satsang, que seja todo dia, um tanto não basta. Vir no retiro, ainda que seja uma potência preciosa, não vai resolver se você não carregar no seu coração. Então se apaixone. A gente carrega no coração aquilo que a gente é apaixonado, né? Lembra quando você se apaixonou pela primeira vez, você não conseguia pensar em outra coisa? Você estava assistindo a aula e só pensava no carinha. Aí você ia escovar dentes e pensava no carinha. Você estava no almoço de família e só pensava no carinha. Então, apaixone-se pela presença consciência. Tem que ter essa admiração e, portanto, voltando àquilo que a gente trouxe, daquela forma de uma admiração por essa inteligência, essa, né, esse milagre que é esse momento, do jeito que ele é, céu, estrela, lua, frio, calor, árvore, barulho de carro, vizinho, cabelo, nariz coçando, uma espinhazinha dolorida e vontade de beber. Gente, é muito bom quem fez isso tudo com esses detalhes todos. Uma admiração por isso. Vira um apaixonamento, porque na forma humana é claro que isso é uma ordem, isso é uma informação, mas numa forma humana, não é uma pessoa, mas a gente se volta para isso como se fosse um amor pessoal. Apaixone-se por essa potência criativa como se apaixona por uma pessoa divina. E aí o coração começa a se abrir. E aí satsang 24 horas por dia é natural. Como todo grande apaixonamento, primeiro apaixonamento adolescente. Então, quando houver aqui em satsang, para aí, né? Acolha o amado que chegou, apaixone-se por ele, deixa essa reverência que é não dois, que é não dual, ser tão amorosa que até aparece como, né, criatura e criador, Deus e criatura. Não para aí, é só um coração se abrindo
para que você se apaixone para a presença, consciência que você é. Esses dois pontos são pilares que têm que caminhar juntos. Saber e amor. Gnana e Bhakti. Buda chamava de sabedoria e compaixão. Duas asas para o pássaro para poder voar. É a metáfora mais tradicional e é belíssima. O amor e a sabedoria. Parece que é dois, porque tem um amor, igual tinha, né? Eu com o meu carinha na adolescência. E ao mesmo tempo isso tudo é um. E esse um é o que eu sou. Esse mesmo presença é o que eu sou. Namastê, graças de coração. Muito belo, muito potente. Vou estar compartilhando. Está gravado. Até.